O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no dia 298 do podcast O Catecismo em um Ano. Neste dia nós leremos dos parágrafos 2346 ao 2350, dando continuidade no artigo 6º, não cometerás adultério. A integralidade da doação de si mesmo. A caridade é a forma de todas as virtudes. Influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha de da fidelidade e da ternura de Deus. A virtude da castidade desabrocha na amizade. Mostra ao discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, se doou totalmente a nós e nos faz participar de sua condição divina. A castidade é promessa de imortalidade. A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo, desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. As diversas formas de castidade. Todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. A castidade há de distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida, umas na virgindade ou no celibato consagrado, maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus com um coração indiviso, outras da maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência. Existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso, a disciplina da Igreja é rica. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova, descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Mutuamente se ajudarão a crescer na castidade. Como uma leitura complementar para este dia, nós leremos a catequese do Papa João Paulo II, realizado no dia 1º de abril de 1981. A função positiva da pureza de coração.
Antes de concluir o ciclo de considerações sobre as palavras pronunciadas por Jesus Cristo no Sermão da Montanha, é necessário recordar essas palavras uma vez mais e retornar sumariamente o fio das ideias, de que estas constituíram a base. Eis o teor das palavras de Jesus. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. São palavras sintéticas que exigem aprofundada reflexão, de modo análogo às palavras em que Cristo se referiu ao princípio. Aos fariseus que, apoiando-se na lei de Moisés, que admitia o chamado ato de repúdio, lhes tinham perguntado: é permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher? Por isso o homem deixará o pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Também estas palavras requereram uma reflexão aprofundada para extrair toda a riqueza nelas encerrada. Uma reflexão deste gênero consentiu-nos apresentar a autêntica teologia do corpo. Seguindo a referência que fez Cristo ao princípio, dedicamos uma série de reflexões aos relativos textos do livro do Gênesis, que tratam precisamente daquele princípio. Das análises feitas surgiu não só uma imagem da situação do homem, varão e mulher, no estado de inocência original, mas também a base teológica da verdade do homem e a sua particular vocação, que brota do eterno mistério da pessoa. Imagem de Deus encarnada no fato visível e corpóreo da masculinidade ou feminilidade da pessoa humana. Esta verdade encontra-se na base da resposta dada por Cristo em relação com o caráter de matrimônio e, em particular, com a sua indissolubilidade. É verdade sobre o homem, verdade que faz penetrar as raízes no estado de inocência original, verdade que é necessário, portanto, entender-se no contexto daquela situação anterior ao pecado, tal como procuramos fazer no ciclo precedente das nossas reflexões. Ao mesmo tempo, é preciso, todavia, considerar, entender e interpretar a mesma verdade fundamental sobre o homem, o seu ser de varão e de mulher, no prisma de outra situação, isto é, daquela que se formou mediante a ruptura da primeira aliança com o Criador, ou seja, mediante o pecado original. Convém ver tal verdade sobre o homem, varão e mulher, no contexto da sua pecaminosidade hereditária. E é precisamente aqui que nos encontramos com o enunciado de Cristo no Sermão da Montanha. É óbvio que na Sagrada Escritura da Antiga e da Nova Aliança há muitas narrações, frases e palavras que vêm confirmar a mesma verdade, isto é, a de trazer o homem histórico em si a herança do pecado original. Apesar disso, as palavras de Cristo pronunciadas no Sermão da Montanha parecem ter, com toda a sua concisa enunciação, uma eloquência particularmente densa. Demonstram-no as análises feitas precedentemente, que foram desvelando pouco a pouco o que está encerrado naquelas palavras. Para clarificar as afirmações relativas à concupiscência, é necessário tomar o significado bíblico da concupiscência mesma, da tríplice concupiscência, e principalmente da concupiscência da carne. Então, pouco a pouco, chega-se a compreender por que define Jesus aquela concupiscência, precisamente o olhar desejando, como um adultério cometido no coração. Efetuando as análises respectivas, procuramos ao mesmo tempo compreender que significado tinham as palavras de Cristo para os seus imediatos ouvintes,
educados na tradição do Antigo Testamento, isto é, na tradição dos textos legislativos, como também proféticos e sapienciais. E além disso, que significado podem ter as palavras de Cristo para o homem de todas as outras épocas, e em particular para o homem contemporâneo, considerando os seus vários condicionamentos culturais. Estamos persuadidos, de fato, que estas palavras, no seu conteúdo essencial, se referem ao homem de todo lugar e de todos os tempos. Nisto está também o seu valor sintético. A cada um anunciam elas a verdade que é para ele válida e substancial. Qual é esta verdade? Indubitavelmente, é uma verdade de caráter ético e, portanto, afinal, de uma verdade de caráter normativo, assim como normativa é a verdade contida no mandamento: não cometerás adultério. A interpretação deste mandamento dado por Cristo indica o mal que é necessário evitar e vencer, precisamente o mal da concupiscência da carne, e ao mesmo tempo indica o bem a que a vitória sobre os desejos abre caminho. Este bem é a pureza de coração, de que fala Cristo no mesmo contexto do Sermão da Montanha. Do ponto de vista bíblico, a pureza de coração significa a liberdade de todo o gênero de pecado ou de culpa, e não só dos pecados que dizem respeito à concupiscência da carne. Todavia, aqui ocupamo-nos de modo particular de um dos aspectos daquela pureza, o qual constitui o contrário do adultério cometido no coração. Se aquela pureza de coração de que tratamos se entende segundo o pensamento de São Paulo como a vida segundo o Espírito, então o contexto paulino oferece-nos uma imagem completa do conteúdo encerrado nas palavras pronunciadas por Cristo no Sermão da Montanha. Contém uma verdade de natureza ética, põe de sobreaviso contra o mal e indicam o bem moral do comportamento humano. Aliás, levam os ouvintes a evitar o mal da concupiscência e a adquirir a pureza de coração. Estas palavras têm, portanto, significado normativo e também indicador. Dirigindo para o bem da pureza de coração, indicam ao mesmo tempo os valores a que o coração humano pode e deve aspirar. Daqui a pergunta: que verdade válida para todo homem está contida nas palavras de Cristo? Devemos responder que está nelas encerrada não só uma verdade ética, mas também a verdade essencial sobre o homem, a verdade antropológica. Por isso, exatamente, remontamos a estas palavras ao formular aqui a teologia do corpo, em estreita relação, e por assim dizer, na perspectiva das palavras precedentes em que se referir a Cristo ao princípio. Pode-se afirmar que, com a sua expressiva eloquência evangélica, a concupiscência do homem, da concupiscência, é, em certo modo, recordado o homem da inocência original. Mas as palavras de Cristo são realistas, não procuram obrigar o coração humano a voltar ao estado de inocência original que o homem já deixou atrás de si no momento em que cometeu o pecado original. Pelo contrário, indicam-lhe o caminho para uma pureza de coração que lhe é possível e acessível também no estado de pecaminosidade hereditária. É esta a pureza do homem da concupiscência, que todavia está inspirado pela palavra do Evangelho e é aberto à vida segundo o Espírito, em conformidade com as palavras de São Paulo. É esta a pureza do homem da concupiscência, que está envolvido inteiramente pela redenção do corpo, realizada por Cristo. Precisamente por isto encontramos nas palavras do Sermão da Montanha a referência ao coração, isto é, ao homem interior. O homem interior deve abrir-se à vida segundo o Espírito, para que a pureza evangélica de coração seja por ele participada, para que ele reencontre e realize o valor do corpo, libertado dos vínculos da concupiscência mediante a redenção.
O significado normativo das palavras de Cristo está profundamente erradicado no seu significado antropológico, na dimensão da interioridade humana. Segundo a doutrina evangélica desenvolvida de modo tão maravilhoso nas cartas paulinas, a pureza não é só abster-se da impudicícia, ou seja, temperança, mas ao mesmo tempo abre também o caminho para uma descoberta cada vez mais perfeita da dignidade do corpo humano, o que está organicamente ligado com a liberdade do dom da pessoa na autenticidade integral da sua subjetividade pessoal masculina ou feminina. Deste modo, a pureza, no sentido de temperança, desenvolve-se no coração do homem que a cultiva e tende a descobrir e a afirmar o sentido esponsal do corpo na sua verdade integral. Esta mesma verdade deve ser conhecida interiormente, deve, de certo modo, ser sentida com o coração, para que as relações recíprocas do homem e da mulher, e mesmo o simples olhar, readquiram aquele conteúdo autenticamente esponsal dos seus significados. E é precisamente este conteúdo que no Evangelho é indicado pela pureza de coração. Se na experiência interior do homem, isto é, do homem da concupiscência, a temperança se desenha, por assim dizer, como função negativa, a análise das palavras de Cristo, pronunciadas no Sermão da Montanha e relacionadas com os textos de São Paulo, consente-nos deslocar tal significado para a função positiva da pureza de coração. Na pureza consumada, o homem goza dos frutos da vitória alcançada sobre a concupiscência, vitória a que se refere São Paulo ao exortar a que se mantenha o próprio corpo com santidade e respeito. Mas, exatamente numa pureza assim consumada, manifesta-se, em parte, a eficácia do dom do Espírito Santo, de que o corpo humano é templo. Este dom é, sobretudo, o da piedade, donum pietatis, que restitui a experiência do corpo, especialmente quando se trata da esfera das relações recíprocas do homem e da mulher, toda a sua simplicidade, a sua limpidez e também a sua alegria interior. Este é, como se vê, um clima espiritual bem diverso da paixão e concupiscência sobre que escreve Paulo, e que, por outro lado, conhecemos devido às precedentes análises. Baste recordar o Eclesiástico, capítulo 26, versículos 13, 15 ao 18. Uma coisa é, de fato, a satisfação das paixões, outra a alegria que o homem encontra em possuir-se mais plenamente a si mesmo, podendo deste modo tornar-se ainda mais plenamente um verdadeiro dom para outra pessoa. As palavras pronunciadas por Cristo no Sermão da Montanha dirigem o coração humano precisamente para tal alegria. A elas é necessário confiarmos-nos a nós mesmos, confiarmos os nossos pensamentos e as próprias ações para encontrar a alegria e a oferecer aos outros. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!